Fala. Tá mutado? Não tá mais mutado. Fala, pessoal. Fala, corujas. Fala, Uniswan. Uma boa noite. Boa noite aí, professor Arapuã, professor Bruno, professor Ronaldo. Muito bem-vindos, os nossos alunos aí, para a participação de mais uma live hoje. Hoje aqui na Uniswan, o Roda de Fogo, falando com a Juliana Monteiro, falando do assédio nas relações de trabalho. Muito obrigado pela participação de vocês, Ju. Um grande beijo, muito bem-vinda, muito feliz com a tua participação aqui. Vou passar a palavra para o Luiz Gustavo. Vamos lá, pessoal. É com você, Luiz. Boa noite a todos, boa noite aí aos alunos Coruja, boa noite à instituição, a todos os responsáveis aí por mais uma live. Agradeço a participação da professora Juliana. É um convite que nós fizemos com o intuito de passar o máximo de conhecimento para vocês. E vamos falar mais uma coisa diferente. Vamos mudar um pouquinho o foco, vamos falar sobre assédio e vamos discutir nas questões que envolvam relação de trabalho. E hoje é o dia, realmente, você dar aquele like lá no YouTube e começar a participar conosco aí com as perguntas no chat. Estamos esperando. Um abraço a todos. Obrigado, professora Juliana. Rafa, é contigo, meu irmão. Boa noite, pessoal. Boa noite, corujas. Daniel, boa noite. Luiz, boa noite. Juliana, muito obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo ao Roda de Fogo. O tema não poderia ser mais relevante. O assédio, os assédios, né, povoam muitas relações e precisam, né, de serem debatidos. A gente precisa entender, né, a extensão deles, as modalidades, o que isso pode provocar nas pessoas, quais são os riscos para os empregadores também com relação a isso. Então, eu não podia estar mais feliz com o tema. Queria agradecer a Uniswan mais uma vez por essa oportunidade, por abrir espaço. Queria agradecer aos corujas pela audiência. Vocês têm sempre prestigiado o nosso evento aqui. Então, é isso. A gente tem bastante para conversar. E queria dizer a todos que o Bernardo, nosso debatedor, hoje, infelizmente, não pôde comparecer. Como vocês sabem, ele é advogado criminalista e ficou preso num depoimento. Então, parece até piada que o advogado criminalista ficou preso, mas foi o que de fato aconteceu com ele. E é isso. Juliana, mais uma vez bem-vinda, e agora é com você. Olá, acho que agora estou, né? Olá, pessoal, é um prazer estar aqui. Quero agradecer à Uniswan pelo espaço, as corujas, né? Que eu vi ali que todos vocês são chamados aí de corujas, todo mundo que está aqui na live. Rafael, meu grande amigo do Direito do Trabalho, o Petrocelli, meu amigo de longa data, o Luiz, também eu quero agradecer aqui ao convite de vocês de estar participando e quero aproveitar também e parabenizá-los, porque está um sucesso, né? Então, só tenho ouvido comentários positivos falando aqui sobre o evento. Então, vamos falar desse assunto. Hoje, o tema é assédio, e falar de assédio demanda seriedade, principalmente porque a gente precisa, né, alertar para poder identificar quais são as situações que levam a possíveis assédios. Lembrando sempre uma coisa, quando a gente se propõe a falar de assédio, que é um tema tão sério, tão relevante, o assédio traz para a gente sempre a ideia de um abuso. Quando você pensar em assédio, eu quero que você imagine que a gente tem aqui a possibilidade do assédio moral, a possibilidade do assédio sexual, a possibilidade do assédio processual e outras formas de assédio que também podem acontecer. Realmente existe a possibilidade do assédio processual, não vou falar do aspecto processual nesta live, isso seria um papo para um outro momento, para um cunho mais processual. E hoje a gente vai falar de dois tipos de assédio nas relações de trabalho que, infelizmente, são muito comuns e vêm aumentando. Aliás, eu nem sei se vem aumentando ou se as pessoas, de fato, estão tendo coragem de poder tomar assim, a iniciativa, realmente, de denunciar esses assediadores. Então, a gente vai falar hoje do assédio moral, primeiramente, e depois falar do assédio, então, sexual. Então, vamos lá. Quando a gente pensa em assédio, a primeira coisa que eu quero lembrar é trazer um olhar que é um olhar sociológico. Por que isso? Tá? Porque quando eu falo em assédio,
eu tenho aqui dentro do assédio um fenômeno que a gente chama de fenômeno psíquico-social. Por que é um fenômeno psíquico-social? É psicossocial, por quê? Porque você tem que olhar que, por mais que hoje o foco seja assédio nas relações de trabalho, ele tem um contexto muito maior. Você deve se lembrar bem, quando você começou a estudar direito, logo nos períodos iniciais da faculdade, você sedento de vontade de querer aprender todas aquelas matérias do direito, e você foi apresentado para a introdução ao estudo do direito, sociologia, filosofia. E aí, quando você olha esse olhar sociológico, esse olhar que você imagina o quê? O direito é uma ciência social. E quando você fala em assédio, a gente tem assédio nas relações de trabalho, mas também a gente tem assédio na escola, a gente tem assédio na família. Aonde tem pessoas reunidas, a gente tem a possibilidade de ter o assédio. E aí, o que vai acontecer? A gente chama de assédio moral, mas esse problema também não é só no Brasil. A gente tem em outros países o assédio conhecido com outros nomes, como nos Estados Unidos é mais comum chamar de bullying, outros chamam de mobbing. A gente tem uma série de nomenclaturas que vão abarcando todas essas possibilidades do assédio, vamos assim dizer. E quando você pensa no assédio, você deve lembrar de uma coisa. A gente tem aqui que trazer não só uma, vamos assim dizer, uma punição para aqueles que são os assediadores, mas a gente precisa também ter todo um trabalho de conscientização, de poder também dar voz àqueles que estão sofrendo o assédio. Então, o que acontece? Eu não sei se vocês sabem, e aqui, né, eu até já deixo disponibilizado para que vocês possam ter acesso a isso. No dia, na verdade, o dia, melhor dizendo, 2 de maio, foi o dia que foi instituído para ser o Dia Nacional de Combate, né, ao assédio moral. Então, vamos focar primeiro no assédio moral e depois eu trabalho com vocês com o assédio sexual. Então, 2 de maio, ele é considerado o Dia Nacional de Combate ao Assédio Moral. O Tribunal Superior do Trabalho, junto com o Conselho Nacional, né, da Justiça do Trabalho, eles montaram uma cartilha. E essa cartilha eu deixei disponível para que vocês possam ter acesso. É uma cartilha de prevenção ao assédio moral. Eles até, né, deram um nome. O nome dela é Pare e Repare. Então, achei bem bacana, né? Então, o nome da cartilha é de prevenção ao assédio, é Pare e Repare, por um ambiente de trabalho positivo. E eu deixei disponível, se vocês quiserem, tá? No meu Telegram, é Prof. Juliana Monteiro. Você consegue ter o acesso a essa cartilha, é de graça, tá lá, gratuito, para vocês acompanharem, não só no Telegram, como também no Instagram, que também é Prof. Juliana Monteiro. Eu coloco vários conteúdos ligados ao direito do trabalho e eu deixei essa cartilha de combate ao assédio moral. Por quê? Porque ela vai explicando o que é o assédio, formas de assédio, quais as atitudes, e vai complementar, porque a gente tem um tempo restrito para falar sobre o assunto, vai complementar o que a gente está estudando para depois você se aprofundar e ter acesso a novos conteúdos. Feito isso, tá? Eu queria só deixar registrado que a Justiça do Trabalho, ela tem um papel importante quando o assédio já aconteceu e ela vai condenar essas pessoas. E aí tem toda uma condenação, né, por dano moral, pelo dano patrimonial que pode vir a surgir. Quando tem assédio moral, tem o dano moral, né? Então, esse dano moral, o que vai acontecer? Porque você vai ter ali um dano psíquico que vai ser causado àquela pessoa que foi assediada. Quando a gente já vai falar do assédio moral, só queria complementar a fala até para poder, né, trazer uma conceituação e uma contextualização do assédio. Quando vocês olham, né, diante desse cenário, eu quero deixar claro que a Justiça do Trabalho tem um papel importante, mas o que nós também temos? Quando a gente fala em assédio moral, a gente tem o papel dos auditores fiscais do trabalho, que fazem a fiscalização dentro das empresas, e como, trazendo aí para o assédio moral no ambiente do trabalho, que aí é onde a gente entra com a nossa fala principal de hoje, a gente tem também um papel importante do MPT, do Ministério Público do Trabalho. Por quê? Porque quando se fala em meio ambiente do trabalho, eu estou falando em meio ambiente,
que as pessoas normalmente, eles acabam, quando a palavra meio ambiente aparece, as pessoas associam ao quê? Aquele meio ambiente como as plantinhas, os bichinhos, mas o meio ambiente do trabalho é um ramo do meio ambiente, vamos dizer assim, só que do trabalho, e o Ministério Público do Trabalho tem um papel importante também nesse trabalho, né, de combate ao assédio moral. Quando a gente faz isso, a gente trouxe primeiro o quê? A importância, já que o assédio moral, ele tem esse cenário de ser ali, né, um fenômeno que é psíquico-social, afeta o psicológico daquele trabalhador, a gente primeiro olhou para o aspecto, então, sociológico. Só que a gente também, e isso eu falo muito com os meus alunos, eu também dou aula em graduação, apesar de dar aula, né, para concursos públicos, pós-graduação, eu dou aula na graduação já há 17 anos. E aí o que eu posso trazer? Eu sempre converso com os meus alunos, que é muito importante quando a gente está trabalhando para um tema, você olhar para aquele aspecto que é o aspecto constitucional. E aí o que eu trago ali para esse momento? Olhar para o artigo 1º da Constituição, quando a gente traz os fundamentos da República e do Estado Democrático de Direito. Mas você não está falando de assédio moral? Sim. Para falar de assédio moral, você tem que lembrar que nós temos aqui 2 fundamentos que são da República e do Estado Democrático de Direito. O princípio da dignidade da pessoa humana e o princípio de valorização do trabalho e da livre iniciativa. Então, olha como é importante você trazer o comando constitucional. Eu sempre falo da importância da hermenêutica constitucional. A gente tem que conhecer bem o comando constitucional para fazer a aplicação e interpretação dos institutos à luz da Constituição, que é a hermenêutica constitucional. O que a gente tem aqui? A gente ainda tem no artigo 6º da Constituição, falando lá nos direitos sociais, o direito ao trabalho. E aí, o que vai acontecer? Se a gente fizer aquela interpretação constitucional sistêmica, você vai pegar a base dos fundamentos da República e do Estado Democrático de Direito e o direito ao trabalho, e o que se fala que é uma preocupação não só no Brasil, mas no mundo, porque este é um fenômeno que a gente já viu pelas próprias denominações, que isso acontece não só no Brasil, mas o assédio moral acontece em vários locais, né? No caso, no mundo, em vários países. E o que nós temos a preocupação? De ter ali o que eles chamam de trabalho, mas é um trabalho digno. Você tem o quê? Não basta você fornecer o trabalho tem que ser um trabalho digno, porque a partir do momento que a gente tem o dano moral, o assédio moral nas relações de trabalho, isso vai trazer uma forma, ele está trabalhando, mas aquele trabalho não é um trabalho digno, vai violar, então, a dignidade da pessoa humana, a sua própria cidadania, que também está dentro de um dos fundamentos da República e do Estado Democrático de Direito. Então, agora vamos lá. Quando você pensa aqui, vamos juntos, a gente está lá imaginando um assédio moral. Quando você pensar em assédio moral, uma coisa ali, né, que eu queria trazer para vocês, eu acho que é importante, é você pensar assim, o assédio moral, ele afeta a dignidade psíquica do trabalhador. Ou seja, tem que ter, para caracterização do assédio moral, o quê? Nessa conduta, a conduta precisa ser abusiva. Então, quando você pensar no assédio moral, eu tenho que ter uma conduta abusiva e ela tem que acontecer de forma reiterada, ou seja, ela vai se repetir no tempo. Quando a gente fala em assédio moral, eu queria destacar para vocês o seguinte. Eu vou destacar 2 grandes grupos que eu posso ter aqui, vamos assim dizer, da possibilidade de caracterização de um assédio moral. Eu tenho aquele assédio moral, que aí você está pensando, você trouxe toda a fundamentação do assédio, você foi na base sociológica, você foi na base constitucional, isso é importante. Agora eu quero saber do dia a dia, como é que eu vou caracterizar esse assédio moral? Aí eu digo para vocês assim, quando você olhar para o assédio moral, você tem o assédio moral, que é o assédio moral chamado de interpessoal. Se é interpessoal, ele envolve pessoas. Então, quando aquele assédio moral é interpessoal e envolve pessoas, ele pode ser vertical. Aí, quando você pensar naquele assédio moral vertical, lembra-se, vertical. Então, existe ali uma relação de hierarquia. Então, nessa relação de hierarquia, o que vai acontecer? Você tem o assédio moral interpessoal vertical. Quando ele é vertical e ele é descendente, ele é de cima para baixo. Então, quem é o assediador? É o superior hierárquico.
Então, o superior hierárquico está praticando uma conduta e essa conduta é uma conduta que está ali perseguindo um determinado empregado, está ali, né, diminuindo aquele empregado, minando todo o subjetivo, destruindo o subjetivo daquele empregado, né, trazendo ali xingamentos, perseguições para aquela determinada pessoa. Como é do superior hierárquico que ele é o assediador, ele é um assédio moral que é vertical, mas é descendente do superior hierárquico para o subordinado. Só que o que acontece? Eu tenho também o contrário. Eu tenho aquele assédio moral que é vertical, mas ele é ascendente, ou seja, um trabalhador ou grupo de trabalhadores é que estão assediando o superior hierárquico. Aí você falou, mas isso pode acontecer? Pode. Isso pode acontecer. Poderia ser o quê? Aquelas pessoas elas estão se reunindo, boicotando o trabalho daquele que é o superior, que é o líder. Por quê? Porque não concordam, querem retirá-lo daquela função, estão minando a atuação, boicotando a atuação daquele que é o chefe. Então, esse seria aquele assédio que é o assédio moral, que é vertical, e ele pode ser, então, descendente ou, então, ascendente, como a gente trabalhou. Então, a gente está imaginando aqui as classificações e, automaticamente, também trazendo exemplos. Eu também tenho aquele que é considerado misto. Aí, quando você traz o misto, o que vai acontecer? É aquele que, melhor dizendo, vou até dizer, é um outro que, antes de falar do misto, eu tenho o assédio moral, que é o assédio moral horizontal. Antes de falar do misto, vou falar do horizontal. Por quê? Porque quando a gente fala em assédio moral, é muito comum as pessoas perguntarem assim, mas tem que ter uma relação de hierarquia, não tem? Eu falei, depende. No assédio moral, quando ele é vertical, tem hierarquia. Mas naquele que é horizontal, não tem uma relação hierárquica entre o assediador e o assediado. Então como é que pode ser um assédio moral horizontal? É aquele que é entre colegas de trabalho, por exemplo. Não tem hierarquia entre um e outro, mas um colega de trabalho está assediando o outro e está tornando a vida dele como se fosse, a gente fala assim, aquelas pessoas que falam, tornando a vida um inferno, está trazendo uma série de perturbações, ele já não aguenta mais, ele quer... Olha, muitas das pessoas são assediadas a ponto de ficarem doentes. Então, o que acontece quando eu tenho assédio? Elas podem ficar doentes, desenvolvendo processos de depressão, de pressão alta, né, burnout. A gente tem uma série de doenças que podem ser desencadeadas por isso. Muitos desses profissionais não aguentam a pressão, pedem demissão. Eu vou falar, tem alguns que tentam até suicídio. A gente tem relatos, né, de várias situações envolvendo ali, né, o assédio moral. Então, recapitulando, ele pode ser vertical, que pode ser, então, ascendente ou então descendente. Ou então ele pode ser horizontal. E nesse que é horizontal é entre colegas de trabalho. Então, nem precisa ter o que nós chamamos lá de, né, hierarquia. E tem o misto. O misto, ele envolve os dois, tem ao mesmo tempo tanto o horizontal quanto o vertical. Normalmente começa, vou dar um exemplo no misto, né? Aquele que é o misto também é chamado, quando eles falam de misto ou cruzado. Então, eu tenho ao mesmo tempo os dois tipos de assédio moral. Então, ao mesmo tempo, às vezes começa pelo superior hierárquico e depois os colegas de trabalho começam também a zombar daquela pessoa, a diminuir, a humilhar, e às vezes, né, eu tenho ali, começa por um e normalmente se estende pelos demais. E uma coisa que eu preciso falar aqui, é muito importante dentro do assédio, né, que é o assédio moral, é o assédio moral chamado de organizacional ou também chamado de institucional. E aí é que vem, como é que poderia ser um assédio moral organizacional ou institucional? Quando você tem dentro da empresa, aí é uma política, né, de gestão da empresa que é agressiva. E ela acaba, então, extrapolando. Extrapolando como? Vamos deixar claro? As empresas precisam estipular metas, as empresas precisam, né, incentivar a produtividade, as empresas precisam ter ali regras dentro da empresa, mas é uma política agressiva. É aquela política que, quando você vê dentro de uma empresa, o que acontece? Extrapola. Extrapola como, Ju? O que você está falando? Como assim extrapola? Extrapola com metas abusivas. Quando aquela pessoa atinge a meta, eles aumentam aquela meta, colocam de propósito metas que são inatingíveis para ridicularizar, para diminuir aquela pessoa. Ou seja, você tem uma situação que é uma situação que vai dentro da empresa e que ela acaba fazendo isso com os funcionários dentro da empresa. Então, é organizacional, ela é institucional. Então, esse instituto do assédio moral,
ele, principalmente quando você, né, fala da questão do assédio, muitas das vezes a gente se pergunta assim, tá bom, como é que eu vou provar esse tipo de coisa? Como é que eu vou provar que lá na minha empresa isso está acontecendo? Eu falei, olha, tem uma linha tênue. Se efetivamente eles estão cobrando um trabalho bem feito ou se está havendo assédio. Aí as pessoas perguntam, mas como é que poderia caracterizar esse assédio? Eu falo, olha, pode ser por WhatsApp, e-mails cobrando metas, né, ridicularizando o empregado. Vou contar um caso para vocês. Uma situação envolvendo o assédio, que justamente era um assédio moral organizacional e que a empresa criou um sistema que quando o empregado batia a meta, fazia tudo certinho, ele ganhava do próprio sistema elogios. Ok, você bateu a meta, você está alinhado com o propósito da empresa. E aí o algoritmo lá do sistema que eles tinham colocado, quando a pessoa não ia bem, gente, o algoritmo detonava os empregados. E ele colocava botando um monte de mensagens. Você não é um bom profissional, você precisa melhorar muito, seu desempenho é insuficiente. E essa empresa foi condenada. Por quê? Porque o sistema que ela colocou estava assediando aquelas pessoas de uma forma que era muito agressiva. Estou contando assim genericamente, mas vocês vendo, você vai falar assim, nossa, eu não queria receber mensagens como essas. E esse tipo de dano moral, que é organizacional, ele é muito comum, por exemplo, nos bancos, que tem que bater metas, telemarketing. Quem nunca, né, atendeu várias ligações de telemarketing que tem que bater meta, que tem que ligar? Então, assim, é muito comum. Camuflado sob uma forma de incentivo, eles acabam tendo toda essa situação que envolve ali, né, metas abusivas e acabam tendo nesse abuso toda uma situação de constrangimento. E aí eles falam, quando a gente, né, até traz aqui, já que eu falei ali de uma caracterização, até para a gente conversar um pouquinho sobre o assédio sexual também, eu queria só deixar claro uma coisa com vocês, que quando se fala nesse assédio moral que é organizacional, eles falam em 3 modalidades. Vou até trazer aqui para vocês que eu até anotei, que seria uma gestão por injúria, que seria dentro daquela empresa práticas de xingamento, perseguição, o assédio moral organizacional por medo, que aí dentro da empresa é assim, olha, eu acho melhor você fazer isso, senão você vai ser dispensado. Acho melhor você fazer isso, senão vou te transferir lá para Deus me livre. Então, assim, tem práticas de gestão empresarial abusivas que podem estar ligadas à injúria, ou seja, xingamento, perseguição, ou então, como for, na gestão ali, mas por medo, ameaçando transferir, ameaçando mandar embora, ou então pelo estresse. E aí é uma outra forma de gestão pelo estresse, com metas abusivas, inatingíveis, tudo isso vem caracterizando. E hoje, né, a gente vê que com o teletrabalho, né, com todo esse novo modelo aí que vem sendo implementado em larga escala, o teletrabalho não é novo, né, mas assim, implementado em larga escala por conta da pandemia, a gente tem que separar bem as empresas, né, para poder toda uma política específica, se fala muito em compliance trabalhista, você já deve ter ouvido falar em compliance trabalhista, pensar em criar dentro da empresa um código de ética, treinamentos para poder mostrar o que é considerado abuso, o que é o assédio dentro da empresa, quais os tipos de assédio, canais para denunciar isso. Então, assim, se você me pergunta, o empregador, ele é responsável por isso? Claro, o empregador é responsável. Por quê? Porque se você for, né, muitas das vezes a alegação é assim, mas eu não sabia que o meu empregado estava fazendo isso, né? Então você fala assim, olha, o empregador, se você for no próprio Código Civil, a gente tem lá o 932 no inciso 3 e o próprio 933 do Código Civil diz que o empregador é responsável pelos atos dos seus prepostos. Então, assim, eu lavo minhas mãos porque não fui eu o dono da empresa que eu fiz. Olha só, mas a empresa responde sim e tem que tomar cuidado. Por isso tem que ter a fiscalização e muito mais a conscientização para que essas práticas não aconteçam, porque as consequências deste assédio, dessa pressão no psicológico dos empregados, isso é muito sério, isso gera uma série de doenças que são desencadeadas, como a gente já falou, né? Síndromes do pânico, depressão, até suicídio, burnout, uma série que é a síndrome do esgotamento, né? Então isso vai contribuindo para uma série de coisas muito sérias dentro da empresa. Eu trouxe algumas coisas falando do assédio, que é o assédio, né, chamado de assédio moral,
Mas eu não posso deixar de comentar também que tem um assédio sexual, né? Então a gente falou do assédio moral, trouxe alguns aspectos do assédio moral que eu queria falar com vocês, mas também tem um assédio que é o assédio sexual. Então, assim, é uma outra forma de assédio? É uma outra forma de assédio, sim. Quando a gente fala em assédio sexual, até quero, né, dizer o que o assédio sexual ele faz? Ele acaba atingindo a liberdade sexual. Então, assim, isso viola também direitos constitucionalmente garantidos, como o direito à igualdade, né, o direito à intimidade. E aí, o que acontece? O que é o assédio sexual? Qual é a diferença do assédio moral para o sexual? O sexual, você já viu, ó, assédio sexual é uma forma de intimidação, de ameaça, mas que tem ali em troca de obter o quê? Favores sexuais. E aí eu vou chamar a atenção de vocês. O que eu preciso? Elementos para caracterizar aqui para a gente entender esse que é o tal assédio agora sexual, não aquele que é moral, não é aquele que vai trabalhar com o psicológico, mas sem um cunho sexual. Agora estou falando daquele que é o sexual. Por que eu estou lhe chamando a atenção? Porque o assédio sexual, quando a gente fala dele, as pessoas costumam ligar muito a questão do crime, o direito penal. Eu falo, ok, tá certo. Tem realmente uma das modalidades de assédio sexual que realmente está lá no Código Penal. A gente tem a previsão no Código Penal, que é o 216A do Código Penal, fala sobre o assédio, isso é verdade. Mas essa não é a única forma de assédio sexual. O direito do trabalho trata o assédio sexual de uma forma mais ampla. Por quê? Porque, na verdade, a gente tem dois tipos de assédio. Esse assédio, que é o que tem a questão do crime, que está lá no âmbito penal, ele é um tipo de assédio que ele demanda, de fato, que haja uma relação de hierarquia. Assim como a gente falou no assédio moral, a ideia desse assédio sexual, que é o assédio agora sexual, que traz a ideia do chamado assédio por chantagem. Ele traz uma ideia de hierarquia presente. Do mesmo jeito que o assédio moral, quando a gente falou daquela questão que, dependendo do tipo de assédio moral, tinha que ter hierarquia, esse tipo de assédio sexual por chantagem, ele também demanda ter o quê? A ideia de uma hierarquia. Por que hierarquia? Porque aquele que é o chefe, que é o superior hierárquico, ele de fato usa desta sua atribuição para poder chantagear e falou assim, olha, ou você cede a minha investida, ou você cede, venha ter relações sexuais comigo, ou então eu vou mandar você embora. Ou você pode, se você ceder aqui a minha investida e realmente vier a ter relações sexuais comigo, eu vou dar a você uma promoção, eu vou fazer aqui com que você seja o ganhador desse prêmio, ou então, se você não ceder, eu te mando embora, eu vou transferir você para um lugar ruim. Aí começa a fazer aquela chantagem. Eu não sei se você já ouviu falar de uma expressão, né, em latim, que que a gente chama de quid pro quo, que quer dizer o quê? Né? Quando você isto por aquilo. Então, esse que é o assédio, até teve uma questão da magistratura do trabalho que eles perguntaram o que era o tal do assédio quiprocó. O que é isso? É essa expressão que fala isto por aquilo. Então, é aquela ideia lá do direito penal, que fala, olha, você faz isso e em troca eu te dou outra coisa. Eu deixo de fazer alguma coisa que é ruim para você. Não sei se vocês lembram até de um filme que foi concorreu ao Oscar, que é o Scandal, que falava muito sobre isso. Né, o dono lá da TV, ele fazia isso, em troca de favores sexuais, ele falava, olha, você vai continuar sendo âncora aqui do programa, por quê? Porque todo mundo tinha que ceder as investidas sexuais dele para poder, de fato, continuar trabalhando, e sei lá, a repórter que era âncora do programa tal, e esse é aquele tipo de assédio que a gente fala que é o assédio por chantagem, é o assédio típico que está, inclusive, criminalizado. Mas a gente tem um outro assédio, que é o assédio por intimidação. E esse assédio por intimidação é também chamado de assédio sexual ambiental. Então, ele é diferente, porque ele não é aquele que exige que tenha um superior hierárquico, que está chantageando aquela pessoa. Não, ele é um tipo de assédio ambiental, porque é no ambiente de trabalho, e ele vem como uma forma de intimidação. Esse aqui é aquele que, assim, ele não está
criminalizado, ele não tem lá uma tipificação. O que tem a tipificação é o por chantagem, mas esse é um tipo de assédio que acontece muito, quando você fala assim, né? Ele pode vir de forma verbal, ele pode vir de forma escrita. Quando? Quando você tem aquele tipo de investida, que são investidas que quando acontecem, né, vão dizendo assim, valorizando atributos do corpo daquela pessoa, porque uma coisa é fato, tá? O assédio sexual pode acontecer com homem ou com mulheres, mas vou assim, mais de 90% das hipóteses, assim, 97% das hipóteses de assédio sexual são mulheres que são as vítimas. Ou seja, então começa a ver atributos do corpo feminino e começa a trazer, né, piadinhas, investidas, né, de mau gosto ali naquela coisa. Mas não é aquela coisa de uma cantada, de um elogio sutil. Não, é de forma pejorativa, de forma que vem trazendo piadas, né? Apelidos e vem enaltecendo ali, né, os atributos físicos e até muitas das vezes tomando atitudes, mesmo que a gente chama de atitudes físicas, né, de agarrar a pessoa e coisa e tal, e são investidas aí mais sérias ainda dentro dessa questão que é o assédio, chamado de assédio sexual, mas o assédio sexual por intimidação, mas no ambiente de trabalho. A pessoa vai se sentindo mal, intimidada, aquilo vai destruindo aquela pessoa, mas com um cunho sexual, sempre trazendo a ideia do cunho sexual. Então, aqui, o que eu trago nesse momento, para falar dessa questão do assédio, é justamente lembrar que no direito penal, ele se preocupou com aquele primeiro assédio por chantagem, que é uma coisa em troca da outra. Ou você faz isso, ou você perde o emprego, ou você faz isso, ou você não vai ser promovido, ou você faz isso. E aí, essa é a ideia que tem que ter a hierarquia. Já nesse outro assédio, que é o assédio ambiental, no ambiente do trabalho, que acaba acontecendo, esse é o assédio que não depende da hierarquia. Por isso que no direito do trabalho, a noção de assédio é muito maior, né, assim, por conta disso, do que a noção do assédio sexual no direito penal. Então, é bom fazer essa separação. Vamos concluir aqui para eu poder já voltar com vocês? O tempo é curto. Eu tentei fazer aqui uma resumida para trazer os tipos de assédio, como eles podem se caracterizar, mas eu preciso fazer um alerta. Primeiro, a importância de, dentro das empresas, um processo de conscientização, tá? Treinamentos com os empregados, com os líderes, porque normalmente os líderes confundem, no caso, a subordinação com você ter aquela situação ligada, né, de ser ali como se fosse um capacho faz tudo. O fato do empregado ser subordinado, ele não tem que fazer tudo que aquele chefe ele efetivamente, né, exige, quanto mais em troca de situações como essas ligadas principalmente a um aspecto sexual. Mas o que acontece? Eu preciso ter um treinamento dentro das empresas, regras claras de conduta, código de conduta, de ética dentro da empresa, treinamento dos empregados, canais, então, para que isso possa ser, né, efetivamente denunciado quando acontece dentro de uma empresa, quer no aspecto sexual ou moral, e, por outro lado, também, né, a gente também tomar um cuidado nessa balança para não banalizar o instituto. Levar a sério, são coisas sérias dentro do ambiente de trabalho, mas não banalizar. Achar também que tudo vai ser considerado dano moral, tudo vai ser considerado dano assédio, moral, assédio sexual. Eu lembro bem uma parte do livro, né, da Vólia Bonfim, que ela diz assim, a gente tem que tomar cuidado quando fala do assédio, principalmente sexual, né, que um convite para jantar é um convite para jantar. Então, nem sempre só porque a pessoa recebeu um elogio, né, e ela não quis, repeliu, coisa e tal, ele me chamou para jantar. Essa é a ideia da banalização. É uma linha tênue, tem que ser analisado de forma casuística, as provas muitas das vezes não são fáceis, mas eu quis alertar para essa prática e mostrar que a gente tem aí um caminho, né, importante de conscientização, de fiscalização, mas que a Justiça do Trabalho também tem aí atuado de forma também a punir no caso, esses assediadores. Então, eu queria trazer isso para vocês, espero que eu tenha conseguido falar aí um pouco, o tempo é curto, quem me conhece sabe que eu falo demais, e aí eu volto a palavra para os meus amigos, peço desculpa por ter extrapolado o meu tempo, e agora vamos lá, vamos ver se tem algum questionamento. Me desculpa, meu amigo, eu falo demais.
Ô, Ju, você não via o Luiz Gustavo na tela, ele estava em cólicas, porque ele fica doido para falar. Por quê? Então, Ai, porque meu ele Deus. adora falar, entendeu? Então agora ele vai te fazer uma pergunta de 10 minutos, aí eu já vou sair da tela, porque eu, como não sei, eu aprendi muito de direito de trabalho aqui, tenho aprendido com o Rafa também, mas aí eu já perdi completamente a importância na live, até porque você é brilhante. Mas fala, Luiz, na verdade, é que separar dano moral e dano sexual, assédio sexual e moral, dá para fazer uma live de cada um, né, Rafa? É verdade. Vai, Luiz. Exatamente. Não, mas só antes do Luiz, só para ele ficar mais nervoso um pouco, você já é uma pergunta killer, né? Porque você já saiu respondendo várias perguntas que estão acontecendo aqui, como, por exemplo, a Liana, que perguntou se a assédio moral pode levar à síndrome do burnout. Pode, né? Isso foi respondido. Tomar cuidado também, porque não é a única hipótese de síndrome de burnout, nem todas as síndromes decorrem de um assédio, né? Às vezes, o tipo de atividade é, de fato, uma atividade estressante que pode gerar aquilo, independentemente de qualquer conduta de outra pessoa. E a pergunta da Manuele, qual seria algumas consequências psicológicas para o indivíduo que sofre assédio no trabalho? Elas podem ser brutais, né? Elas podem gerar a destruição daquele trabalhador, então tem que se tomar muito cuidado mesmo, mas isso também já ficou claro aí, você já falou de síndrome do pânico, do próprio burnout, então é isso. Luiz, por favor, fique à vontade, divirta-se. E não faça uma pergunta de 10 minutos, nenhuma que precise de uma resposta de uma hora, hein, por favor. Não, eu vou só fugir um pouquinho para a prática. E a professora foi brilhante. Eu não estou ouvindo o Luiz, eu acho que ele está sem som. Não, eu estou com som. Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Tô? Eu estou ouvindo. Ih, peraí. Então, vamos lá. Então... Juliana, agora me eu tô ouve? ouvindo, Luiz. Excelente. Eu vou fugir um pouquinho da questão da teoria e vou um pouquinho para a prática, tá, Quando professora? ele fala, eu não ouço, gente. Graças a Deus. Aleluia. Coitado, ele não vai querer falar comigo nunca mais. Ai, que maravilha. Ninguém ouve. Deixa ele falar, vai. Você me ouve, professora? Você está me ouvindo? Não, então Rafael, assume aí. Luiz, vai perguntando o que eu vou falando. Vai, mas então seja breve. Exatamente, a gente passa... Então, Daniel, a pergunta é o seguinte, na questão prática, ela enveredou pelo caminho acerca de que como provar isso, ela falou a questão acerca das provas, como deveria ser a prova, e a gente tem lá no CLT, no artigo 818, a questão do ônus da prova do reclamante. E a gente sabe que, quando a gente fala em WhatsApp, particularmente falando, os juízes tem alguns juízes aceitando, outros juízes que não aceitam essa questão de prova dessa forma de jeito nenhum, acha que é uma questão que pode ser manipulada, é uma questão que pode ser tratada de forma diferenciada, e na prática a gente acaba batendo diretamente nessa condição de como provar o assédio moral, né? Como a professora falou, ele é muito tênue, mas na questão prática, eu enveredo aí por dentro do Código Civil, o artigo 215, o artigo 217, e particularmente o que diz o próprio CPC, o artigo novo, o artigo 384, que ele fala da ata notarial. E aí, professor, eu queria que a senhora fizesse esse jogo. Qual é a melhor forma de levar essa prova ao juiz? Se o juiz não aceita o WhatsApp, se o juiz não aceita, que a prova testemunhal, na maioria das vezes, ela é realizada ou ela acontece por conta de um próprio funcionário que não quer perder o seu emprego e, obviamente, ele não quer testemunhar acerca daquilo. Como provar? Como rascunhar isso? Como constituir que essa prova realmente exista para que possa ser levada à justiça do trabalho? Vamos lá. Quando eu tiro o fone, eu consigo ouvir, mas no fone eu não estava escutando ali. Então, vamos lá. Realmente, a questão da prova, Luiz, ela é bem complicada muitas das vezes. Por quê? O que acontece? Quando a gente está diante de uma situação como essa, o que você fala para o cliente? Que o ideal é você vai visualizar, vai falar assim, olha, a prova testemunhal, muitas das vezes, é a maior prova que a gente tem dentro da esfera trabalhista, só que quando aquele profissional que é indicado como testemunha, ele ainda está dentro da empresa, ele tem medo de perder o emprego. Então, o ideal é você, tudo que vai acontecendo, anotar, ó, eu estava com fulano, isso aconteceu, e às vezes o que a gente fala, mas olha só, isso só acontecia com você, ou essa era uma prática dentro da empresa? Porque quando é somente com aquela pessoa, a gente muitas das vezes tem uma dificuldade maior. Porque quando o empregador, ele manda por e-mail, ele tem mensagens do WhatsApp, que, como você disse, alguns juízes aceitam, outros não, mas eu acho que com a situação atual que a gente está vivenciando da pandemia,
Eu acho que esses meios eletrônicos, você vê, nas medidas provisórias que foram editadas na área trabalhista e com a conversão em lei, os meios eletrônicos de comunicação, eles são aceitos. Então, eu acho que a tendência cada vez mais é aceitar os meios eletrônicos. A gente teve agora, recentemente, uma decisão que foi do TRT-12, não sei se vocês acompanharam, de uma questão que envolvia uma gravação de uma audiência, de uma reunião, perdão, dentro da empresa, e só que aquela reunião ela não era uma reunião sigilosa, o empregador não sabia, mas o empregado estava gravando aquela reunião. Falava de uma transferência, ele acabou por isso sendo mandado embora por justa causa, e eles aceitaram a gravação, mesmo sem a ciência do empregador, reverteram a justa causa, quer dizer, eu acho que os meios eletrônicos, eles estão sendo utilizados, tanto gravação quanto WhatsApp, então, nesse caso, o que a gente indicaria? Quando é aquele assédio que é especificamente com aquela pessoa, você tem que se socorrer de todos os meios de prova para ver qual vai ser a forma que você consegue provar ali o que está acontecendo. Se acontece não só com ele, mas também com outros profissionais, o que eu também tenho percebido? Que, às vezes, a única forma que eu tenho, ele não tem testemunhas, porque ninguém quer testemunhar que tem medo de perder o emprego. Ele tem outras formas também de falar assim, ó, esta é uma prática dentro da empresa. Olha aqui, eu tenho outras condenações desta mesma empresa, nesse mesmo sentido, que aconteceu isso. Agora, assim, não é uma tarefa fácil, tá? Principalmente quando você não tem a prova documental e demanda você precisar da prova testemunhal, só se você tiver funcionários que já saíram da empresa, então são empregados que não estão trabalhando mais e também não têm medo de perder o emprego, mas muitas das vezes o grande problema está na prova, eu tenho que te dar razão, tá? Então, assim, e pior, né? Aquelas pessoas que também sofrem, às vezes, o mesmo abuso e elas não têm coragem de se expor dizendo que também estavam sofrendo aquele mesmo tipo de abuso. Então, por isso que o papel da conscientização é muito importante dentro da empresa. Quando a gente fala em compliance trabalhista, não é só evitar demandas, né, ali no contencioso, nesse sentido, é se preocupar também com o bem-estar dos empregados dentro da empresa, né, mostrando quais são as condutas que devem ser utilizadas ali. Acho que mais nesse sentido. Não sei se o Rafa tem alguma coisa, quer complementar. Não, é isso, perfeito. Professora, excelente a explanação. A colocação realmente é essa mesmo. Eu estou puxando um pouquinho a sardinha processo civil acerca da ata notarial, porque quando a gente sabe que o juiz não aceita, às vezes, o WhatsApp, se você pega aquele WhatsApp, transcreve aquilo ali de forma pública, de acordo com o artigo 15 do 17 do Código Civil, leva para a questão do processo civil, como o artigo 384 diz que agora a ata notarial é prova. E se você leva a ata notarial para o justiça do trabalho, não teria como o juiz dizer que ele não pode concordar com aquilo. Desculpa, acabei não tocando nesse ponto. Eu concordo com você. Você limita ele, né? Você acaba criando um balizamento para o juiz poder seguir aquela posição. Eu acho que é excelente. A ideia é de poder passar para o aluno, para os corujas, que já tem advogado também na live, tem amigos, tem professores. Então, é importante a gente falar essa questão prática, que muitas das vezes é muito simples. Nós temos uma questão que envolve o assédio e é fácil provar. É só dizer que aconteceu aquilo. Não é fácil provar. Não é fácil. Difícil. É complicado. E a gente precisa criar todos os mecanismos possíveis para a gente poder explanar isso, desde o aluno até o advogado, para que ele possa ter um conhecimento acerca do assunto. Eu agradeço muito, professora. Professor Rafael, é contigo mesmo. Na verdade, é com o Daniel. O Daniel vai puxar aqui umas perguntas do chat. Nosso caro... Eu vou puxar aqui, Rafa, a pergunta da Daiane, que ela fala, eu acho que a Ju até acabou falando um pouco disso, da questão organizacional dentro do assédio moral, mas eu queria saber, eu peguei uma aqui da Eliane Mota. O empregador é responsável quando há assédio por parte de alguns funcionários? Sim. Na verdade, justamente foi o que eu trouxe, aquela ideia que vem lá do direito civil, tá? Que é o 932 no inciso 3 e o 933 também pode ser utilizado, que diz que o empregador ele responde por atos de seus prepostos. Então, por isso que o empregador não pode, pura e simplesmente também fingir que não está vendo e lavar as mãos, como a gente diz, falar, não sou eu que estou fazendo, outra pessoa que está praticando, mas ele tem sim que fiscalizar o que acontece dentro da empresa e ele tem responsabilidade sim. Claro que se não foi ele propriamente o empregador, mas foi um empregado que, enquanto, por exemplo, superior hierárquico, assediou, quer moral ou sexualmente ali
um outro empregado da empresa, que era seu subordinado, claro, a empresa responde, mas aquele que foi o empregado, que foi o assediador, não impede que ele seja dispensado por justa causa, sofra as consequências dos seus atos, certo? Mas a empresa, ela tem a responsabilidade, sim. Respeito quem pensa diferente, mas eu acho que não tem como escapar, porque o empregador responde pelos atos de seus prepostos, sim, tá? Então, por isso que é muito importante dentro da empresa uma formação importante dos chefes, né, na questão da liderança. Eu trabalho com isso, desenvolvo um trabalho, né, então tenho toda uma preocupação, tenho formações em liderança para a formação de líderes, para que eles realmente saibam como atuar. Por outro lado também, estou fazendo toda uma... Estou finalizando agora, esse ano eu termino uma formação em psicologia positiva para trabalhar não só com líderes, mas também com os empregados, para que eles também entendam a importância do seu papel dentro da empresa e que nesse conjunto todo a gente se preocupe com o meio ambiente do trabalho. Isso é muito importante e às vezes a empresa acha, não, isso é coisa do empregado, não tenho que me preocupar com isso. Todo mundo é afetado quando eu tenho situações como essas. Isso tem baixa de produtividade na empresa. Se isso for divulgado, isso pode também ser pejorativo para aquela empresa na questão do nome da empresa, na sua, né, no caso também, quando a gente fala ali, né, a reputação que aquela empresa tem, até o valor de venda de empresas, muitas das vezes, isso cai quando você tem situações como essas. Então, tem pessoas que deixam de adquirir produtos porque ficam sabendo das práticas, então, e a própria sociedade perde, né, como um todo, porque a gente não pode deixar acontecer, porque eu olho muito para esse viés. Eu vejo o lado do empregador, eu vejo o lado do empregado, eu acho que todo é um conjunto. Você fala assim, não, eu advogo só para o empregado, não, eu advogo só para o empregador. Eu falei, não, eu sou uma operadora do direito do trabalho. E eu acho que a questão tem que envolver, como eu disse, o aspecto social, o aspecto que é constitucional, que é sempre importante, que é a base do que a gente precisa para os institutos, e trazer toda essa conscientização. A conscientização, para mim, quer que eu diga? Como eu acho que esse é um tema tão importante, ele tem que começar dentro da escola. Porque é lá quando começa aquela questão que vem do bullying, que você vem... Eu tenho um trabalho desenvolvido que eu até apresentei fora do Brasil sobre bullying na escola. E eu falo muito sobre isso. Hoje, quem faz bullying na escola é o assediador dentro da empresa. É aquele que não teve seus limites, não tem aquele olhar do outro, e ele acaba trazendo essas práticas que são práticas abusivas que vão ali se propagando. E essa é uma questão que a gente tem que conscientizar desde o início. Vocês são pais, vocês sabem como é difícil, né, a gente ter toda essa criação e como você vai delimitando esses valores, que são valores que vão se propagando aí. Eu acho que cada vez mais a gente vai precisar disso no mundo atual, né? A gente tem novas relações. Eu arrisco dizer que não é nem na escola, né? Tem que vir de casa, né? A educação vem de berço, né? Eu costumo até brincar lá com... Brincar não, falar com as coordenadoras da escola, dos meus filhos, que a escola não forma, né? A escola informa. Quem forma é a família, né? Então, eu tenho muito essa preocupação também. O Ju, a Daiane também fez uma pergunta. Como o funcionário fará para reportar o assédio sexual quando vem do próprio empregador? Qual a medida deverá ser tomada? Dai, na verdade, quando a gente tem uma política séria dentro da empresa de compliance trabalhista, a gente tem canais dentro da empresa para denúncias. Então, assim, quando é uma empresa que tem uma política séria, que tem um código de ética e de conduta, eles estipulam canais para que essas denúncias aconteçam. Mas quando é o próprio empregador e eu não tenho esses instrumentos, você pode fazer isso. O próprio sindicato pode ser noticiado e tentar tomar alguma atitude. A gente tem formas também, né, de denúncias. Por quê? Porque os auditores fiscais do trabalho fazem as fiscalizações dentro das empresas e tem uma série de... Você pode fazer... E essas denúncias que são feitas, elas são denúncias que são anônimas. Se você, né, faz algum tipo de denúncia nesse sentido, você não vai falar, foi o empregado fulano de tal que fez isso, tá? Então, assim, depende muito de qual a estrutura que eu tenho para poder ter esse acesso. E também tem uma coisa, né? Você pode tomar uma atitude procurando também um advogado, e esse advogado pode entrar com uma ação na Justiça do Trabalho. Práticas como essas levam também a possibilidade de um instituto, que não sei se todos conhecem, se são da área trabalhista, que é chamada de rescisão indireta do contrato de trabalho, né? Então, é uma prática abusiva que o empregador vem praticando, e você pode pedir o rompimento, porque a rescisão indireta é uma falta grave praticada pelo empregador.
né? E voltamos àquela pergunta do Luiz. Tudo vai depender das provas. O advogado ele tem que ter uma conversa muito séria com o cliente quando ele, né? Você tem que saber que ao trazer isso ao Poder Judiciário, ou levar, melhor dizendo, desculpa, ao Poder Judiciário, tem que ter provas. Você não pode simplesmente dizer assim, todo mundo sabe, todo mundo quem? Então você vai ter prova testemunhal, você tem como comprovar o que está acontecendo, porque a questão maior que a gente muitas das vezes traz, vai tudo na pergunta, sabe, Dai, que o Luiz fez. Como a gente vai trazer isso para a questão das provas? Porque muitas das vezes a gente sabe que acontece, mas infelizmente a gente não tem provas suficientes. Mas se você achar que tem, você tem todos esses caminhos que podem ser aí tomados, tá bem? Ô, Ju, só não faça remissão a uma pergunta que o Luiz fez, porque senão depois do grupo ele fica falando que a gente fica tolindo ele, os alunos são apaixonados pelo Luiz, né? Eu sei como é que é. Ó, galera, a gente... agora tem que apontar para cá, né? A gente que faz, hein? Acessa aí com o QR Code. Ô, presidente, posso passar a palavra de volta para o Luiz? É para quem faz. É para quem faz? Questão. Me perdoa. Para quem faz. E claro que pode, Luiz, fica à vontade. Eu sou espectador. Professora, espero que a senhora esteja me ouvindo. Eu vou fazer uma pergunta que é pequena, mas não é tão simples. Eu queria que a senhora respondesse por dois viés. Um no viés do que a senhora vê hoje na prática, exatamente na jurisprudência, e outro, o que a senhora acha. Se nós conseguimos verificar, assim, de forma hipotética, um caso de assédio, qual é o valor indenizatório? Porque a gente sabe que não existe uma tabela desse valor, não existe uma tabela de dano moral, e eu também acho que também não existe uma tabela de assédio, pelo menos, particularmente, eu não vejo isso. Alguns dizem que isso vai depender da questão salarial, alguns dizem que isso vai depender da questão subjetiva do juiz. Qual seria, para a senhora, a melhor aplicação de uma quantia para quantificar, obviamente, essa questão de um assédio moral? Pois é, Luiz, eu vou te falar uma coisa. Eu não sei se você tem mais intimidade com a área trabalhista ou não, mas a gente teve agora, com a reforma trabalhista, uma questão ligada à indenização por dano moral, que está sendo alvo de muita crítica, porque a gente sempre teve essa ideia na questão que você não tem como tarifar o dano, a indenização, perdão, né, pelo dano sofrido, e que você deveria, então, analisar ali a questão, ver qual a extensão do dano, como a gente vê o próprio Código Civil fala disso, você vê a extensão do dano, como vai ser essa fixação, mas o que aconteceu na esfera trabalhista? Com a reforma trabalhista, a gente ganhou uma sequência de artigos, né, que estão lá na CLT e falam justamente sobre essa questão do dano, né, que é o dano ali, que é o dano moral. E essa sequência de artigos, ela justamente vai trazer o quê? Ela fala quando que eu vou ter a caracterização do dano, quem é o agente causador do dano, e ele traz como vai ser a fixação desta indenização. Rafa, me corrige, como é que qual o número dos artigos que me falharam agora aí? 935, me falhou aqui. 5 ou 6, peraí. Me falhou aqui. 235A e seguinte, não é isso? Não é ali? Bem mal, então. 235A e seguintes da CLT, me falhou. Eu até sou ótima com o artigo, mas estou aqui com tantas ideias na cabeça que quero falar. Acho que, salvo engano, depois vocês, eu até me corrijam se eu estiver errada, 235A e seguintes da CLT, desculpa, tá? Da CLT. Então, o que aconteceu? A reforma trabalhista trouxe essa sequência de artigos. Fala o que quais são as indenizações, e a indenização ela está ligada justamente ao salário. Então, essa é uma grande crítica que se faz, porque... Doutora, se não me engano, é 223, não é? 223. A, B, C, D, isso. G, I, 223A e seguintes da CLT, isso mesmo. E até havia uma crítica, porque o que acontece? Por essa forma que veio ali da redação dos artigos para dentro da CLT, ele leva em conta o salário daquele que é o salário contratual do empregado. A gente teve até uma medida provisória que alterou esse dispositivo e não condicionando mais a quanto o empregado ganha, né? Ganhava, no caso, mas sim levando a ideia que você tinha que levar com base lá o teto dos benefícios previdenciários. Só que essa medida provisória, como tantas outras que já tivemos, só veio balançar o coreto, mas não foi convertida em lei. Então, voltamos à questão da indenização
pelo dano moral, usando as regras lá da CLT, lá no 200, né, e 23, né? Você falou, olha só, eu sou professor de Direito do Trabalho. 223. 223A e seguinte da Mas CLT. o Luiz Gustavo, ele é o nosso conjugado, então não se sinta constrangida, pelo amor de Deus. Não, imagina. Eu normalmente até sei bem os artigos de cabeça, mas é que esse me falou agora. Nossa senhora, eu não sei nenhum artigo. Eu até gravo bastante, que as pessoas Eu não brincam sei que eu sou nenhum de Ju é uma cabeça. CLT ambulante. Eu tenho vários artigos na cabeça, normalmente da aula nem olho nada, mas esse me falhou mesmo. Mas essa é a questão, sabe, Luiz? Por quê? Porque a gente não tem a indenização da forma como se faz na área civil. E aí, o que acontece? Como esse dano moral ele seria fruto de uma relação de trabalho, a competência seria da Justiça do Trabalho e, portanto, teríamos que usar também a CLT. E tendo a previsão dentro da CLT, a gente acaba estando amarrado dentro daquilo ali. Aí você acaba fazendo o quê? Pedindo, porque ela tem grau, se é mínimo, se é médio, se é máximo, se é grave, se é gravíssimo. Então, assim, né? Então, você vai fazendo, tentando colocar, pelo menos, mostrando a gravidade, para ver se você consegue aumentar. Mas o juiz fica tolhido diante disso, porque a gente tem uma regra diferente. E está escrito na própria sequência de artigos da CLT, que foi incluído com a reforma, que você tem que observar as regras que estão ali. Então, fica muito difícil para o juiz também decidir de forma diferente, sabe? Então, na área trabalhista, a gente tem esse sério problema a partir da reforma trabalhista e com muitas críticas, né? Professor, eu gostaria muito de poder entrar, enveredar mais por isso aí, porque é interessante a gente discutir se lá está escrito dano moral ou assédio moral, se todo dano moral, se o assédio moral ele se compara com o dano moral, se realmente essa modificação traz também essa figura para o dano moral, ou seja, a gente poderia aqui, como o Rafael disse, que discutir umas 3 lives aí, brincando sobre isso, né? Assim, falando sobre as questões que envolvem o cível, que envolve o trabalhista, o artigo 15, se pode ser que existe a possibilidade de, na labuta, a gente buscar realmente essas questões de melhoria acerca do dano e etc. Mas eu acho que ficou bem satisfeito, porque eu acho que é uma dúvida do aluno. Como é a valoração disso, né? O STJ tentou fazer um tipo de quadro para valorizar o dano moral lá na Justiça Comum, e eu acho que foi um fracasso, porque o dano que eu sinto é um de dano diferente que o Daniel sofre, talvez seja um dano diferente que o Rafael também possa vir a sofrer, e cada um tem o seu âmbito, seu âmago diferenciado, então é complicado realmente. Mas eu agradeço muito pela sua resposta. Eu acho que os alunos queriam ouvir exatamente isso, essa dificuldade, essa diferenciação de poder acolher acerca do dano e como condicionar ele a um determinado valor, né? Como quantificá-lo. Muito obrigado, professora. De nada. Deixa eu só, vou até complementar, eu vou dizer assim, ó. Toda vez que eu tenho um assédio moral, por exemplo, se eu tenho um assédio moral, eu tenho um dano moral. Porque eu tive um dano psíquico. E eu até falo, esse dano, a meu ver, tá? Essa responsabilidade, eu não preciso nem provar o dano, sabe? Então, assim, eu acho que já sabe quando a gente fala que é a responsabilidade que já vem em ré ipsa, que já vem decorrente da própria coisa, da própria situação. Então, eu acho que eu nem preciso, porque às vezes as pessoas perguntam assim, eu tive o assédio. Se eu tive o assédio, então, o que aconteceu? Eu tive um assédio moral. Para mim, se tem um assédio moral, tem um dano moral. E aí, na hora que você vai ter indenização por dano moral, é que a gente tem essa questão trabalhista. E aí, como você tem essa questão trabalhista, olha como é que eu faço uma crítica, e aí, né, é uma crítica minha opinião, aceita a opinião essa a ideia, professor. Era essa a ideia. Eu captei. E aí, o que acontece? Quando você vai para a tarifação, né, que foi trazida pela reforma, olha a crítica que eu faço, e eu não sei se vocês compartilham. Vamos imaginar o seguinte, se o montante da indenização está condicionado a quanto eu ganho, todos nós 4, nós sofremos a mesma situação de assédio. Aí, o que aconteceu? Só que cada um de nós tem um salário contratual diferenciado. Na hora que você vai dizer qual o montante da indenização, então, assim, então tá, eu vou deferir a indenização para vocês, só que é baseada no salário contratual. Cada um tem um salário diferenciado. Então, eu vou ganhar, como eu ganho menos, eu vou ter uma indenização menor do que a sua? Então, isso quer dizer que o meu dano foi menor do que o seu? Então, o que eu sofri? Então, essa é uma grande assim, crítica que se faz, justamente pegando essa mesma ideia que você traz aí, da mesma esteira de raciocínio, mas eu acho bem complicado. Agora, tem uma coisa que é bacana de falar também, porque nem sempre quando eu tenho dano moral é porque teve assédio moral, né? Porque eu posso ter dano moral por uma série de coisas. E vale lembrar que, por exemplo, o assédio moral, ele demanda uma conduta reiterada.
Quando você fala para o assédio sexual, normalmente vem de condutas reiteradas, mas dependendo da situação, eu também entendo que eu posso ter um assédio sexual que não é reiterado, não é aquela coisa que é aquela investida, né, reiterada, que às vezes um único ato ele é tão grave que automaticamente ele acaba chegando a vias físicas e grave, que mesmo sendo uma vez eu posso ter a punição daquele que foi o assediador lá no caso sexual. Uma coisa do assédio sexual também, que eu não sei se foi objeto de pergunta, mas eu acho importante deixar claro, que dizem que quando você tem a caracterização do assédio, que é o sexual, você tem que ver quem são os sujeitos, o assediador e o assediado, você tem que ver também que tem que ter uma conduta sexual envolvida, você tem que ter a repulsa, como se fosse assim, repelir. Eu não quero isso. Só que vamos falar a verdade também, o que muitas das vezes acontece? Quando você vai para a área trabalhista, um dos requisitos da relação de emprego é denominado subordinação. Como é que aquela pessoa que muitas das vezes é subordinada depende do trabalho dela para alimentar a família, para poder ter sua subsistência, diante de um mercado de trabalho que a gente sabe que não está sobrando emprego, né? Aí, pelo contrário, está faltando postos de trabalho, a pessoa às vezes acaba cedendo algumas investidas, e eu acho que isso também não impede que aquela pessoa busque uma reparação, porque isso também é muito falado às vezes. Ah, você acha que ela não queria? Se não quisesse, ela não ia, né? Ela ia afastar, não ia ceder. Só que tem muita coisa que tem que ser analisada. Então, todos esses contextos, eu queria até para vocês, corujas, que estão aí ouvindo, vocês que estão aí analisando, que são operadores do direito, são casos muito delicados. Vai desde a dificuldade, muitas das vezes, de você ter provas, sim, mas tem um ser humano que está ali, que está sofrendo um assédio, está lá, ó, com danos psíquicos, tem gente que tenta tirar a própria vida por conta disso. Tem gente, né? Tem danos que são danos gravíssimos que estão ali. Então, você tem, assim, investidas sexuais e estão ali atentando contra a liberdade sexual, é uma coisa muito séria. Então, você tem que ter um olhar que é um olhar técnico, mas humano ao mesmo tempo. E nós que somos operadores do direito, a gente tem que ter esse olhar, porque você tem que ter muito cuidado como a gente trabalha com isso, mas mostrando para o cliente e deixando claro, olha, a lei ela não é perfeita, ela tem suas imperfeições, então a gente tem que trabalhar da melhor forma, mas eu preciso de provas, vamos analisar isso aqui com calma, vamos ver com cautela quais as atitudes que a gente pode tomar, sabe? Então, assim, eu estou tentando trazer algumas coisas que eu sei que, às vezes, nós que somos do dia a dia, como trazemos a fala, uma coisa que me perguntam também, eu já estou falando e vou perguntando, eu me pergunto mesmo, né, gente, né? Aquela coisa de professor. Sabe uma coisa que volta e meia me perguntam também? Se eu posso ter assédio sexual fora do ambiente de trabalho. Eu não sei se alguém perguntou isso, que é uma coisa que volta e meia me perguntam. Ah, eu posso ter assédio sexual fora do trabalho? Porque eu estou falando nas relações de trabalho. Eu falo para vocês, olha, acho que se a gente botar numa estatística, normalmente aonde que os assédios sexuais eles acontecem? Eu acho que o seu trabalho fora do local de trabalho, para poder dar aquela investida, ou então fora do horário de trabalho, que às vezes é no local de trabalho, mas fora do expediente, é preciso que você fique até mais tarde para terminar um trabalho, e aí vem a investida sexual. Então, assim, e aí como é que você prova muitas das vezes? Estava eu e meu chefe lá, não tinha mais ninguém. Então, assim, é complicado, tá? E a gente vê situações que são muito graves, muito sérias, esse assunto demanda que a gente tenha todo esse cuidado, mas pode ser fora do trabalho, sim, às vezes acontece, fora do ambiente de trabalho e fora do expediente também, que acaba acontecendo. Ô, Ju, uma última pergunta aqui, até porque a internet já está pipocando aí, bastante gente com a gente, só para a gente fechar já e partir para o nosso final, a gente até esgotou o horário já. O Osmani Nunes, ele fez a pergunta que no suposto assédio sexual no âmbito da empresa, é imprescindível o registro dos fatos junto à delegacia e como isso é visto e tratado dentro do judiciário. Tá, vamos lá. O que eu posso dizer para você é que não é obrigatório, tá? Então, assim, porque muitas das vezes, você também não pode obrigar a pessoa a ir numa delegacia, muitas das vezes ela não quer se expor, ela não quer ir a uma delegacia para fazer esse tipo de registro. Eu vou dizer a você, assim, na esfera trabalhista, as esferas são independentes. Eu não tenho que condicionar obrigatoriamente fazer o registro, né, no caso, na delegacia, para que a ação trabalhista ela ande. Agora, o que acontece? Muitas das vezes, né, você também ter ido à delegacia, aquilo só está registrado o quê? Num
dá prova de que aconteceu o assédio. Ir à delegacia demonstra que você foi lá e demonstrou que algo narrou uma situação, mas não está comprovado. Só que, às vezes, também, quando você foi à delegacia, tem toda uma produção de provas, aquilo pode corroborar ainda mais e ajudar num momento que a gente tem ali, que às vezes a gente não tem provas. E aí, tomando essa atitude, pode ser que dali venham provas que eu possa utilizar. Agora, não está condicionado, não é aquela coisa, não é obrigatório, mas reforça. Reforça no sentido de que você, tomei todas as atitudes que eram possíveis, eu fui à delegacia, olha aqui tem as provas, aconteceu isso. Isso pode fortalecer, mas não é necessário, não é obrigatório. As instâncias são independentes e pode seguir na área trabalhista, independentemente de ter lá o registro, tá, na delegacia, etc. Não, ótimo. Ju, agora a gente vai ter que realmente partir para o procedimento de encerramento. Eu estou até tentando puxar mais perguntas aqui do chat, mas são muitas, eu não vou ter como. Você se importa, Ju, do pessoal te mandar a pergunta pelo Instagram e aí você responder para eles? Pode mandar. O meu Instagram é @prof.juliana.monteiro, tá bem? É só falar assim, oi, prof, estava lá, sou um coruja, estava assistindo sua live. Pode falar que a gente continua o debate. E, como eu disse, eu deixei no Telegram também é Prof. Juliana Monteiro. Também tem lá o código que eu falei para vocês, aquele, né, que é a cartilha que o TST fez para evitar o assédio, de combate ao assédio, que só complementa tudo isso que a gente está aqui conversando, que eu acho que é bem bacana para vocês terem acesso a esse material, que está bem legal. Hoje eu vou partir para o fechamento aqui, cabe a mim fazer os avisos. Gente, para quem faz, não é gente que faz, né, Rafa? É para quem faz. Exatamente. 20% de desconto, é isso mesmo? 20% de desconto. Então, acessem aí o professor responsável pela live, aí que vocês têm que colocar no relatório é o professor Ronaldo Brito. Certo, Rafa? Certo. Nosso grande diretor, Ronaldo, com ele hoje. Pessoal, também quero convidar vocês para o Roda de Fogo, que é o nosso programa também, só que ele é quinta-feira, às 22 horas. A gente toda semana aí está com um convidado, então gostaria que vocês estivessem participando com a gente também. A gente também dá o certificado, os alunos, é bem legal, temos tido participações bem interessantes. Não tão brilhantes quanto da Juliana, que a Ju realmente ela é maravilhosa, mas pessoas que vocês vão gostar de ouvir, certamente. Gostaria de agradecer... Inclusive, Daniel, inclusive, só acrescentando com relação a isso, esse projeto Roda de Fogo Uniswan, ele vai ser unificado com o nosso projeto, né? Na semana que vem a gente faz mais umas quartas-feiras, e na outra semana a gente faz a unificação dos dois, onde as horas de atividades complementares serão feitas diretamente lá, nesses eventos, que serão às quintas-feiras às 8h. E a gente preparou para vocês para o primeiro evento de unificação, a Semana do Advogado, né, porque é o Dia do Advogado, dia 11 de agosto, e a gente preparou uma live com o presidente da OAB aqui do Rio, o doutor Bandeira, que vai falar sobre os desafios da advocacia, então é um tema bastante interessante para vocês. Espero que vocês estejam presentes lá, e essa live vai ser a de unificação desses dois eventos, de quarta e quinta, na quinta-feira, dia 13, às 8 horas da noite. Lá também serão concedidas horas de atividade complementar. Pode voltar aí, Daniel. Agradecer a vocês, corujas, que têm sido muito generosos conosco aí nos elogios, têm participado com perguntas. Isso é muito legal, a gente gosta dessa participação de vocês. É muito satisfatório ver isso, ver gente de outros cursos. Eu vi gente do curso de engenharia aqui. Então, isso para a gente é importante. E isso foi uma coisa determinada pela instituição. Ela quer aprimorar o aluno. Quando ela quer aprimorar o aluno, ela acaba aprimorando a faculdade também. Então, agradeçam também, agradeço na pessoa do professor Ronaldo, do professor Bruno, do Arapuã, a Mariana, que tem tanto nos ajudado aqui no marketing também, não poderia deixar de agradecê-la. Ju, sem palavras para você, saudade demais de te ver, mas hoje conseguimos matar um pouco da saudade aqui pela nossa live. Muito feliz de te ouvir de novo. Assim, eu conheço já a Ju há alguns anos e sei como ela é querida pelos alunos, querida pelos colegas de trabalho. Fica aí meu carinho, minha admiração
por você, pela professora que você é, pela profissional que você é. Um beijo no seu coração. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês, meus amigos aí, Rafa, Luiz Gustavo, e o Bernardo, que não pôde estar aqui hoje também, mas que é parte importantíssima desse nosso projeto. Passo a palavra para você, então, Luiz. Eu vou ser breve. Muito obrigado, professora Juliana. Eu acho que a ideia de conhecimento aí é deveras importante, e a gente acha que está cumprindo o nosso papel nessa época tão difícil de pandemia, levar conhecimento, passar conhecimento, e é muito interessante a gente olhar no chat, verificar aí, ó, aluno de enfermagem agradecendo pelo conhecimento em direito, que as explanações são muito claras, que mesmo não sendo direito consegue entender, aluno de aria, ou seja, a gama que está sendo envolvida nisso, a quantidade de pessoas que estão participando cada vez são maiores, e por conta disso nós estamos levando essa pequena contribuição para que a gente possa dizer um dia, assim, estive numa instituição e o melhor que eu pude fazer pelo meu país foi dar aula. Muito obrigado, professora Juliana. Uma boa noite a todos os corujas. Boa noite aí, Dani. Muito obrigado pelo carinho. Rafa, é com você. Bom, finalmente me deixaram falar, né? Isso é um absurdo. Numa live de direito do trabalho, eu só consegui falar oi, tchau, né? Mas tudo bem, não tem problema. Certamente o direito do trabalho estava extremamente representado. Juliana, muito obrigado. Eu não tenho dúvidas que se a gente trouxer aqui os nossos queridos amigos de comissão, a gente vai catequizar muitos advogados trabalhistas para o futuro. Eu acho que você certamente mordeu alguns aqui, né? Sem nenhuma dúvida, foi a live mais elogiada. As pessoas estão dizendo aqui, não acaba, eu não tinha dúvida disso, e não acaba, gente. A Ana Cristina falou isso, mais gente falou, e não vai acabar. A Juliana está aí já há algum tempo, vai continuar aí, vocês já sabem as redes sociais dela, ela é uma professora reconhecida, quem tiver contato com o direito do trabalho certamente vai conhecer a Juliana, talvez hoje é uma das minhas professoras, já desde a OAB, vocês já vão começar logo esbarrando com ela aí, desde o preparatório para a OAB, e eu não tenho dúvida de que é uma pessoa a ser seguida, quem tem interesse em direito do trabalho deve seguir ela nas redes sociais, deve aproveitar, tem muito conhecimento ali, sempre, ela está sempre dividindo esse conhecimento, e que é o mais importante no final, né? A gente, quando sai da graduação, a gente vai perceber como esse conhecimento ele é tão mais necessário do que a gente pode imaginar enquanto a gente ainda está na academia, né? A gente percebe aí, quando a gente vai para a luta, como a gente precisa dessas informações. Se tem uma coisa que a pandemia trouxe, na minha opinião, é essa dinâmica de você ter esse conhecimento de forma muito mais abrangente, muito mais rápida. Hoje, qualquer tema, você entra aí, tem diversas lives, o tema que acabou de ser discutido, tem diversas lives, grandes pessoas aí discutindo cada um dos temas, gente do Brasil inteiro, como, por exemplo, você poder ver o Rodolfo Pamplona, 6 horas da tarde na sua casa falando, o Rafael Lara, que é um advogado de Goiás, né? Então, assim, tem muitas pessoas aí, o pessoal da nossa comissão, vários têm feito lives, como a Carol Tupinambá, a Juniana, então, é isso. Eu queria mais uma vez te agradecer, não poderia deixar de fazer um comentário aqui com relação ao direito de trabalho, senão eu morreria, eu ia chegar em casa e não ia conseguir dormir, né? Mas ele, na verdade, ele não é muito técnico, eu acho que a parte técnica toda já foi. Eu queria dar uma sugestão para quem se interessa pelo tema. Tem uma série que eu assisti agora recentemente que eu adorei, né, que mostra de forma leve, mas bem complexa, como é a questão do assédio, chama The Morning Show, é uma série está na Apple TV, vale muito a pena, né? Ela fala sobre assédio na televisão, é um programa de televisão, e aí acontecem várias questões de assédio ali, e a complexidade do próprio assediador se entender, né, assediador, porque era um cara famoso, e ele começava a achar que ele era realmente o cara mais bonito do mundo, mais interessante, e talvez ele não conseguia nem sequer entender isso. E uma outra colocação também, que a Ju falou, né, sobre a banalização, a gente também tem que tomar muito cuidado com isso, tomar cuidado com que coisas normais, ou, quando a gente fala do burnout, tomar cuidado do que são coisas da própria atividade que a pessoa exerce, que é estressante, é desgastante, tomar cuidado com situações que são situações comuns, né, porque a gente agora também vive
a gente vive um novo mundo, né? Não tem mais espaço para as brincadeiras, de fato não devem ter, porque só é brincadeira quando todo mundo está achando legal, de verdade, né? Mas também tem um pouco da banalização, daquela hiperfragilidade de que tudo é ofensivo, tudo tem esse objetivo. Então, só tomar um pouco de cuidado, acho que bom senso, né? Ele é capaz de resolver essas questões, a gente tentar avaliar se é uma conduta normal, não vou nem para o aceitável, porque eu acho que isso é muito perigoso, né? Mas é uma conduta que não tem essa intenção, que não foi feita com esse objetivo, mas o fato é, se for, tem que denunciar, ela é muito grave, muito perigosa, então a gente tem que denunciar. Se não tiver, se for uma empresa pequena, não tiver o que fazer, rescisão indireta, como a Juliana falou, denúncias anônimas do Ministério Público do Trabalho, elas são suficientes para movimentar aí, talvez, uma situação. Eu tenho, por exemplo, uma empresa que eu estava agora fazendo um trabalho com ela, e eles têm um TAC, que foi firmado, um termo de ajustamento de conduta, para impedir que a empresa faça isso, foi firmado por causa de uma denúncia anônima. O assediador, que era um superior hierárquico forte, ele foi afastado, ele saiu, e aí é uma forma de fazer tudo por causa de uma conduta anônima. Tem uma outra empresa também que o sócio foi afastado do dia a dia da empresa, também por conta de denúncias de assédio. Então, há, sim, o que ser feito, sim, deve ser feito, mas também sempre tomando muito cuidado para que a gente faça uma avaliação concreta e não hipervitimizada de todas as situações do dia a dia. Juliana, obrigado mais uma vez, é com você, para você se despedir. Já estou aqui tomando bronca, porque o tempo já estourou muito. Então tá, eu, na verdade, só tenho que agradecer, né, Rafa? Obrigada pelo convite. Dani, prazer revê-lo, ainda que virtualmente, é o que você falou, deu para matar um pouquinho a saudade. Luísa, obrigada, adorei, as intervenções foram maravilhosas, deu para a gente... Porque durante a fala é pouco tempo, né? Então, às vezes a gente não consegue falar tudo, então as perguntas são uma forma ótima aqui para a gente poder... falar um pouco mais e aprofundar algumas questões. Sei que você é processualista, então sempre a gente acaba puxando para a nossa área, e eu acho que as contribuições aqui, eu só tenho que agradecer. Corujas, foi um prazer estar aqui com vocês, e aguardo vocês nas redes sociais. Quem quiser conversar comigo lá, estou disponível, e fico muito feliz realmente, e o intuito, quando vocês me passaram aqui o feedback, que pessoas que não são do direito estavam elogiando que conseguiram entender aquilo que estava sendo passado, porque a proposta é essa, né? Que a gente consiga trazer com conteúdo, mas de uma forma leve, que a gente consiga trazer o tema e mostrar a importância dele, tudo que a gente quer passar, porque aqui ninguém está aqui para ficar falando, usando palavras difíceis, a gente tem que ficar abrindo dicionário para acompanhar a live, né? Então, assim, o objetivo é a gente conseguir, de uma forma descontraída, mas séria, no sentido da seriedade do assunto. Então, fico feliz que eu tenha conseguido aí, né, trazer esse assunto tão importante para vocês. Foi ótimo, meus amigos. Eu só tenho a agradecer. O prazer foi meu por estar aqui. Parabéns pelo trabalho, né? Por vocês aí, pela Uniswan também, por esse momento importante aqui nosso de pandemia, e a gente está levando todas essas informações aqui. Obrigada. Beijo, Jô. Galera, beijo. Tchau. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Só lembrando que boa hoje noite. não bateu 1000 ainda, então não tem surpresa do Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo falou que se bater 1000 tem surpresa. Não quero saber nem o que é.